Olá, pessoal! Hoje o programa está imperdível. A gente não pode começar sem aquele devocional que aquece o nosso coração e nos traz muita paz. Depois tem uma matéria muito fofa e especial sobre a volta da rede de crianças. Também vamos dar uma espiadinha no início das aulas de música da Fundação Anfitriarão, um projeto que já tem transformado vidas e despertado muitos dons. E claro, teremos uma palavra renovada que vai chacoalhar a nossa alma. Não desgruda, porque Deus tem o melhor para você hoje. Bom dia, família renovada! E se você é novo por aqui, seja bem-vindo! Para mim é um motivo de alegria estar aqui com você mais uma vez. Eu te convido agora para abrir o coração e deixar Deus falar com você. Tenho certeza que você tem precisado muito ouvir a voz de Deus e esse momento de resposta do céu pode ser agora. Não perca essa chance de ouvir o Senhor falar com você ao seu coração. Shalom, meu nome é Charles. Hoje eu quero trazer um devocional para você que está em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19. Vou ler o texto para você. Fala assim: E Jesus andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu farei pescadores de homens. Nesse texto que lemos aqui agora, eu quero falar para você sobre Pedro. Pedro, ele foi um homem que viveu altos e baixos na presença de Deus. Pedro, ele teve uma caminhada com Jesus Cristo, ele foi ministrado por Jesus Cristo. Pedro, ele foi um homem que viveu o natural e o sobrenatural na presença de Deus. Pedro, ele andou sobre as águas, um homem natural que andou sobre as águas. Pedro também teve a revelação de quem era Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, mas também Pedro, ele foi um homem que negou Jesus Cristo. Mesmo andando com o Messias, mesmo ouvindo as suas ministrações, ele negou Jesus Cristo. Então, na presença de Deus, nós como homens de Deus, temos também altos e baixos. Vai ter momentos que iremos falhar diante de Deus. Pedro, ele falhou, e Jesus falou para ele: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ali foi um confronto para Pedro, porque no seu coração jamais ele tinha essa intenção de negar Jesus Cristo. Que nem fala aqui em Mateus capítulo 16, no versículo 13 ao 20, Pedro, ele confessa quem é Jesus Cristo. Ele tem uma revelação que seus irmãos idosos não tiveram. E nessa revelação, Pedro, ele fala: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Deus Todo-Poderoso. Mas também em Lucas capítulo 22, do versículo 31 ao 34, Pedro fala também: Eu jamais vou te abandonar. Então nós somos testados naquilo que nós falamos. Aquilo que sai da nossa boca, nós somos testados. E Pedro, ele foi testado. E Jesus fala assim: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro, quando negou Jesus Cristo, fala na Bíblia que ele saiu triste. Ele saiu chorando amargamente. Ele teve o seu momento de pecado, momento de falha. Mas uma coisa que eu quero falar para você: na nossa vida, nós teremos acertos e também teremos erros. Mas os erros, ele não pode te paralisar. Os erros, ele não pode te afastar da presença de Cristo. Pedro, naquele momento, quando ele errou, quando ele caiu em si, que falhou, ele saiu chorando amargamente e voltou a fazer o que ele fazia antes. Mas em Marcos capítulo 16, no versículo 7, é muito interessante o que Jesus faz. Maria Madalena e Maria, eles foram até o túmulo onde Jesus foi crucificado, onde Jesus foi deixado. Mas só quando elas chegam lá, Jesus não está mais lá. E existe uma pessoa, um homem, que significa um anjo. E o anjo fala para elas: vá, avisa os discípulos e a Pedro também. Então, nesse devocional,
eu quero falar para você, Deus ele não esqueceu de você, mesmo diante das suas falhas, mesmo diante dos seus erros. Às vezes você parou no tempo, você deixou de ir para a igreja, você deixou de ir para a célula, por causa de uma acusação que há na sua mente, por causa de um erro. Mas eu quero dizer que esse erro, ele não pode te paralisar. Assim como Pedro, ele errou. Pedro, ele negou Jesus Cristo. Mas Jesus, quando ressuscitou, ele manda avisar a Pedro, eu não esqueci de você. Eu quero dizer para você nesse devocional, não importa o erro que você cometeu, não importa a falha que você cometeu, Jesus, ele não esqueceu de você. E ele tem uma promessa, ele tem várias promessas, na verdade, para cumprir na sua vida. Assim como ele fez na vida de Pedro, ele mudou a história de Pedro. E sobre Pedro, ele plantou a igreja. Deus, ele tem promessa para ti. Não desista. Erros acontecem. A nossa vida na presença de Deus tem altos e baixos. Pedro, ele é um homem que viveu altos e baixos, mas Deus não esqueceu dele. Eu quero dizer para você, Deus não esqueceu de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você faça devocional. Deus, ele não me esqueceu. E as promessas de Deus, elas serão cumpridas na sua vida em nome de Jesus. Vamos guardar essa mensagem no coração e colocá-la em prática. 2025 já começou bem. A Rede de Crianças está de volta. E esse ministério é mais do que importante para a nossa igreja, porque você deve saber muito bem que foi Jesus quem disse que o reino dos céus pertence àqueles que têm um coração puro como o de uma criança. Vamos ver como foi essa rede que está de volta? Retornamos hoje com o nosso Ministério Infantil 2025. Foi uma tarde de muita alegria junto com os pais, trazendo o compromisso, a responsabilidade que eles têm de ensinar o caminho do Senhor. Nós como igreja auxiliamos, nós como igreja ensinamos, mas o melhor ensino é aqueles que eles podem dar dentro de casa para os seus filhos. Foi uma tarde linda, de muita alegria, de muita graça, de muita unção, onde as nossas crianças estão felizes em poder voltar para a casa do Senhor e celebrar ao grande Rei. Confira aí. É um prazer estar aqui falando da Rede de Criança. Os meus filhos já passaram pela Rede de Criança. E é muito benefício que hoje eu estou colhendo. E eu falo para vocês, pais, traga seus filhos para a Rede de Criança. É às 15 horas. As crianças ficam felizes quando vão para a Rede de Criança. Não é um perca de tempo levar seus filhos para a Rede de Criança, é um investimento na vida espiritual deles. Eu acho importante trazer a minha filha para a Rede de Criança, mesmo porque a Bíblia nos diz, né, que nós devemos instruir a criança no caminho que deve andar, né? E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele, né? Então é importante trazer nossos filhos para a Rede de Criança, para que eles aprendam o caminho do Senhor, para que eles possam, desde cedo, já estarem caminhando para os braços de Jesus Cristo. A Rede de Criança é preciosa para os nossos filhos. Eu tenho um filho de 6 anos e um adolescente de 13. E eu trago eles já há muito tempo e eu vejo a diferença, o quanto é importante, porque eles têm aprendido muito, muito de Deus. Eles falam versículos, inclusive o pequenininho, ele aprende muita coisa aqui, então tem ajudado muito, é muito importante, é muito precioso. Olha, traga seus filhos para a rede, porque é maravilhoso. É maravilhoso, é um ensino assim que eles vão levar para toda a vida.
É impossível não se emocionar vendo essas crianças tão cheias de alegria e amor por Jesus, né? Elas nos ensinam a depender de Deus de um jeito tão puro e verdadeiro. E claro, a rede de crianças é um espaço incrível para plantar sementes que darão frutos eternos. Então não deixe de levar a garotada aí da sua casa para participar desse momento também. E agora vamos acompanhar uma matéria sobre música, arte e transformação. A Fundação Afife-Arão está de volta com as aulas de música e isso está impactando a vida de muita gente. Vamos conferir! Olá, meu nome é Joevan, sou conhecido como Gondinho, trabalho aqui na Fundação há mais ou menos há 3 anos e sou professor de música e leciono o curso de teclado. A minha alegria como professor é ver crianças, idosos aprendendo a arte. Acho que é a música, né? Isso é muito importante para mim. Depois ver eles tocando em igreja, tocando em casamento, né? Tendo essa cultura tão bonita que é a música. Para mim é uma honra poder estar contribuindo, né? Tá ensinando, tá podendo compartilhar um pouquinho que eu estou desenvolvendo. E como o próprio lema da Fundação fala, que é realizando sonhos e plantando sementes nessa geração. Então, para mim poder estar dando aula, para mim eu estou realizando um sonho, poder ver o crescimento do aluno, poder ver o desenvolvimento, o aprendizado, para mim é uma realização de um sonho. E fora que a gente está plantando a sementinha do bem, a gente está ensinando mais do que acordes, a gente está ensinando princípios, estamos ensinando versículos, a gente está podendo ter um espaço de comunhão com os alunos. Sempre foi um sonho aprender a tocar violão, desde a minha infância, assim, e hoje ter essa oportunidade de fazer o curso, para mim é maravilhoso, é um sentimento sem igual. Inclusive, estava falando com a minha esposa das expectativas que estavam quando consegui fazer a inscrição e que foi confirmado. Eu estou conseguindo realizar um sonho que é da minha, podemos dizer assim, da adolescência. Que projeto maravilhoso, né? A música tem o poder de conectar a alma a Deus e é incrível ver como esses alunos estão crescendo e se evoluindo muito a cada dia. Que tal você também fazer parte disso, apoiando a Fundação Afife-Arão? Toda ajuda é muito bem-vinda. E finalmente chegou o momento mais aguardado do programa. Vamos ouvir uma palavra e eu espero de verdade que essa palavra te ajude a superar as dificuldades. Prepara aí porque é forte! Sejam todos bem-vindos, nossos visitantes que estão por aqui. Que a graça do Senhor seja com cada um de vocês. Vocês que nos assistem, que o Senhor os acompanhe também, os abençoe e fale ao seu coração nessa manhã. Atos capítulo 6 diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe,
Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos. Em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Esse texto de Atos capítulo 6, ele nos fala sobre servir. E nós somos chamados para servir. À medida que o ministério começava a crescer, eles foram todos batizados no Espírito Santo, um mover forte aconteceu ali em Pentecostes, os irmãos sabem da história, e a partir dali começaram a falar de Jesus para todas as pessoas. Jerusalém ficou inflamada com essa palavra e todo mundo atordoado, sem saber muito o que estava acontecendo, mas os sinais eram muito evidentes do que estava havendo naquela cidade, a presença do Senhor para milagres, curas, prodígios e maravilhas. E os apóstolos sentiram como que sufocados, porque eles precisavam estudar a palavra, se preparar para estar atendendo a demanda espiritual do povo, mas houve uma queixa, houve uma reclamação. E isso é normal, porque à medida que o ministério cresce, mais pessoas precisam ser envolvidas na obra de Deus, mais precisamos nos tocar e sentir-nos necessários ao serviço de Deus. Não precisa que alguém nos mande, porque o chamado já foi feito pelo Senhor Jesus. E ali a Bíblia diz no verso 1, multiplicando-se o número de discípulos. E no mesmo pique que multiplica os números de discípulos, precisam ter os servidores, os servos. Eles não são só discípulos, se são discípulos, aprendem o serviço. Então, eles estavam ali experimentando esse mover, e os discípulos de Jesus disseram: olha, nós estamos precisando de pessoas para a área social daqui da igreja que nós estamos, da igreja primitiva. A área social servia a mesa das viúvas, dos órfãos e todos os necessitados que tinham ali naquela época. Vocês sabem que as viúvas daquele tempo, elas sofriam muita fome, muita escassez, porque elas não tinham trabalho fora de casa, o sustento era feito pelos homens, e precisava desse suporte, sim. E algumas áreas já estavam deixando de ser atendidas, e elas não eram menos importantes do que a posição de pregação, não mesmo. Elas também tinham esse grau de importância, porque a fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu dizer que eu tenho fé em Jesus se eu não faço nada para provar a minha fé. Ela precisa vir seguida de uma ação que mostre a motivação do nosso chamado. E aqui no verso 2, eles traz para nós essa convocação para que as pessoas venham ajudar dentro do ministério. E quando os discípulos se reúnem, irmãos, a Bíblia diz que eles colocam ali os critérios das pessoas que iriam trabalhar na área social da igreja. E o verso 3, ele diz: olha, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, olha os critérios, boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. Um homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria. Isso tudo para ir para a área social, sim, é muito importante que você se prepare e se capacite para fazer qualquer área que você vai servir ao nosso Deus. Talvez você ache que é muita coisa, mas a boa reputação que eles colocam aqui fala de credibilidade. Uma pessoa que as pessoas olhem para ele e credibilize como uma pessoa regenerada, uma pessoa transformada, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que é honesta, que não se corrompe no processo. As pessoas nos leem todo o tempo, irmãos, e nós temos que dar testemunho dessa mudança. Veja que essa pessoa de boa reputação, ela não pega aquilo que não lhe pertence, ela entende que aquelas doações é para os necessitados. Quantas vezes eu já vi, em vários lugares,
que as pessoas recebem doações e acham tão interessante e toma para si quando não é para você, é para outro fim, para outras pessoas, e por isso a boa reputação é extremamente importante, porque foi doada por uma finalidade. Eu não posso desviar o rumo daquela coisa que foi doada para a Igreja de Jesus. Esses critérios que eles colocaram aqui, para que essas pessoas servissem a casa do Senhor, ele entra também não ser uma pessoa avarenta. Ser avarento, irmãos, é uma pessoa que está excessivamente apegada a dinheiro ou coisas. A pessoa avarenta, ela é muito egoísta, ela acumula para si, não gasta nem consigo mesmo. Fica guardando, não sei para quê, porque não vai poder levar quando morrer, né? Mas se satisfaz em guardar. E o outro critério muito importante é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo só para entregar donativos, só para servir a mesa? Queridos, se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós, nós não temos amor pelo próximo. Nós não amamos a ponto de ver a necessidade, o abrir mão, o auxiliar ou fazer alguma coisa. Amar o próximo, ter compaixão, ter misericórdia dele e nos esforçar para atender a demanda dessas pessoas, mesmo que os limites estejam escassos, mas nós vamos nos esforçar para atender as necessidades daquelas pessoas. Veja que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vive para si mesma, ela tem esse desejo ardente de servir. Aí você pode me dizer, poxa, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria, uma pessoa com todo esse perfil para trabalhar na área social, Deus, Ele nos capacita, Ele nos prepara, porque Ele quer o melhor. Deus não quer qualquer coisa. Eu já vi tanta coisa feita assim meia boca e eu fico impactada, porque é uma pessoa sem noção para quem está oferecendo o seu serviço, seja no que for. A palavra nos adverte: tudo quanto fizeres, fazei quanto ao Senhor e não aos homens. Seja no seu trabalho secular, o seu chefe pode ser ruim o que for, você não está trabalhando para ele, você está fazendo para Deus. Porque Deus vai lhe honrar na hora certa, vai lhe tirar dali, vai lhe colocar em outra posição, porque Ele conheceu o seu coração. Então, esses critérios que eles colocaram aqui, ele diz muito mais sobre eles do que o serviço que vão executar. E ele pediu um homem que seja cheio de sabedoria. Além de ser cheio do Espírito Santo, ele precisava ter sabedoria. Por que sabedoria? Para eu saber fazer as coisas de uma forma organizada. Eu me apaixonei por Deus porque Ele é organizado, Ele não tem bagunça, não tem coisa fora do lugar, não tem nada errado. Eu vi até uma história recente em que uma neta estava muito atrapalhada na sua vida e ela foi procurar a vozinha dela para saber: vó, o que eu faço? A minha vida está toda desorganizada, nada dá certo, por onde eu me viro as coisas se fecham, as portas se fecham, está tudo bagunçado. E a avó: o que eu faço? E a avó disse: minha filha, arrume as suas gavetas. Mas vó, o que a minha gaveta tem a ver? Não tem nada a ver com a minha vida. Tem tudo a ver com a sua vida. As suas gavetas estão mostrando como você está. O seu quarto mostra como você está, o seu armário mostra a sua realidade, a sua casa. O capim está entrando pela janela, pois sua alma também está cheia de capim. Está tudo sujo, tem que limpar. Senão a nossa vida não entra em organização, irmãos. Isso mostra uma desordem interna dentro de nós. Isso é fato, pode pesquisar na ciência aí também. Uma pessoa que está desestruturada emocionalmente, ela não quer nenhum ambiente, não está nem aí para o ambiente, pode estar no chiqueiro ou estar na rua, tanto faz, não está se importando, porque a sua alma está acabada e o espaço pouco importa. Pode ser um palácio ou pode ser uma choupana, está tudo certo, está certo nada, ele está acabado por dentro, precisando de socorro e de ajuda. Aonde que esses moços que ficam cheios de drogas ou embriagados, eles ficam? Muitas vezes na sarjeta, muitas vezes debaixo dessas pontes, com uma estrutura zero, vivendo como um bicho.
E você olha como um ser humano consegue chegar nesse nível, a alma desestruturada. E precisamos ter sabedoria para nos organizar. Essa pessoa que eles queriam, que precisava ser uma pessoa que tivesse sabedoria. E nós vamos saber muito mais aqui, porque muitas pessoas aparecem sem essas qualificações que para servir ao reino de Deus e não fica muito tempo, começa e cai fora. Porque ele está fora do padrão, ele não se enquadrou na organização de Deus, ele mesmo se exclui do processo, porque sabe que não está dando conta, porque a sua vida é bagunçada, e quem é bagunçado não se dá com uma pessoa organizada. Casa um homem organizado com uma mulher bagunceira, ou o contrário, é uma briga todo dia é uma briga dentro de casa, porque você deixa as coisas desse jeito, e ele olha o armário lá, tudo metrificado, né? As camisinhas, e o outro tudo embolado, para fechar a porta, né? Aquela luta. É um pau todo o tempo dentro de casa, uma confusão, porque não foi ensinado, ou não recebeu, ou não quis fazer o ensino que recebeu. Não vou culpar os pais, não, porque todo pai e mãe ensina. Agora o cabo na parede, né, mano? Enfim, esse homem cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa perseverante, irmãos, e ele não desiste nunca, ele não fica desistido por causa da escassez, ele não fica desistido por causa das dificuldades, ele não desiste porque não conseguiu alguma coisa. A sabedoria de Deus, ela entra exatamente aí para que ele crie alternativas novas na sua história e na sua vida. E aqui dentro dessas qualificações, o primeiro nome que eles escolheram foi Estevão, e vou ficar só nele hoje. Estevão foi uma pessoa que ele preencheu todos os requisitos que os discípulos colocaram para ele atender a essa demanda. Um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, um homem que era servo, que o versículo 3 dizia, né? Ele era, além disso, um bom administrador, um bom evangelista, um bom responsável naquela distribuição de alimentos. Rapaz, mas ele tinha isso tudo para ficar numa posição. Por que ele não estava lá pregando junto com os apóstolos? Irmão, se você não é bom para servir, você não é bom para pregar. Porque o serviço, ele traz a realidade daquele que sabe o que está ensinando. Porque falar é fácil, viver é outra conversa. Então, nem todo mundo que prega tem a vida. E nós vemos isso em muitos cantos por aí. Mas aquele que serve, o Senhor o honra e muda de posição. O serviço fala muito mais daquilo que você é do que daquilo que você fala. É uma palavra que a pessoa que não é serva, ela traz uma palavra informada. Ele pega e informa o que está escrito. Mas aquele que serve, ele traz uma palavra revelada. E você vê que tem hora que o Espírito... pá, aí você, uau, glória a Deus, você dá um glória a Deus do nada, porque Deus te deu uma palavra revelada através daquilo que está sendo ministrado, e aquilo foi no seu coração, e casou com a sua demanda, com a sua necessidade. O que é aquilo? Uma palavra revelada. Uma palavra só informada é uma notícia que você assiste do jornal, ou você vê na internet por aí. Deus não está aqui para nos informar nada, Ele está aqui para nos transformar em filhos que tenham ouvidos para ouvir a voz que Ele tem para nos dizer. E Estevão era essa pessoa, um currículo desse extraordinário para servir as mesas, só que ele não era limitado, fazendo só aquilo. Tem gente que só faz o que se manda. Ele não é um servo bom e fiel. Você, para ser um bom funcionário, se você quer ser promovido onde você trabalha, vá além. A Bíblia diz, quando te mandar andar 1 milha, ande 2. Faça além do que se pede. Faça mais do que seu chefe lhe ordenou. Aprenda outras coisas, mas bem capaz eu não ganho para isso. Ainda. Mas se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Todo mundo conhece a história daquele chefe da laranjinha, né? Que o funcionário foi lá, já estava com ele um tempão e não tinha aumento salarial. Muitos anos e não tinha aumento salarial. Chegou um outro depois, com 3 meses, o salário dele já aumentou. E ele foi reclamar com o chefe.
Ah, chefe, por que fulano chegou agora, já pegou aumento, eu estou aqui há tantos anos e o senhor não aumenta meu salário? Falei, senta aí. E chamou, aliás, mandou ele comprar um suco lá embaixo, de laranja. E ele foi e voltou e disse, não tem laranja não tem suco não. Tá bom, então senta aí. E chama o rapaz que ele promoveu e deu a mesma ordem, vai lá e compra um suco de laranja para mim. O rapaz foi, realmente não tinha, na venda ali de baixo, ele foi mais além, e encontrou mais distante, e ele voltou e trouxe o suco. Ele disse, está aqui, chefe, não tinha aqui, eu demorei porque eu tive que ir em tal canto, e buscar em tal lugar, fazer tal coisa, e tarará, e deu todo o itinerário. Ele disse, muito obrigado. Aí olhou para ele, você está vendo? Então, assim, você fazer além do que se pede, é visto, é lembrado, é reconhecido, é reposicionado dentro do lugar onde você está. Estevão era esse cara. Ele não ficou restrito a servir a mesa. Ele era um tremendo evangelista, irmãos. E a Bíblia fala disso. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Mas no versículo seguinte diz que Estevão fazia milagres, prodígios e maravilhas. Para ele fazer isso tudo, ele estava pregando, sim ou não? Ele estava indo atrás do povão, ele fazia a sua obrigação, distribuía as comidas, mas ele ia até lá para ministrar a palavra também, ia até lá para atender a necessidade espiritual do povo, e Deus curava, e Deus fazia coisas extraordinárias. Irmãos, aqui diz que o resultado era este. A cidade de Jerusalém estava toda ela sendo impactada por um mover novo que estava acontecendo. Quem era? Era a pessoa que crescia. Olha o texto, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Ei, quando nós estamos falando de um crescimento explosivo que vai acontecer, não necessariamente é número de pessoas aqui, mas crescimento da palavra, é a palavra que cresce. Irmãos, o crescimento numérico só vem se a palavra crescer dentro de você. A tua produtividade só aumenta se a palavra crescer dentro de você, porque não é o nome do fulano Beltrano, não, é o nome de Jesus. Nós cantamos aqui, é esse nome que precisa ser exaltado, é esse nome que precisa ser engrandecido. E aqui está o testemunho desse homem que era servo, e porque era servo, Deus expandiu o seu resultado, Deus ampliou o que ele tinha para fazer. Ele era cheio do Espírito Santo, recebia comandos de Deus, era cheio de sabedoria, porque estudava o livro do Senhor, e ali ele não ficava restrito, porque, irmãos, quem é cheio do Espírito Santo não fica calado. Quem é cheio do Espírito Santo, ele derrama tudo aquilo que Deus dá para ele. Eu não conheço uma pessoa cheia do Espírito Santo que se convence de sentar aí e ficar ouvindo o que eu tenho para falar. Ele derrama em qualquer lugar que ele for. A palavra flui do seu interior como rio. Ele não consegue represar essa palavra. Essa água vai e jorra, e vidas são alcançadas, como a vida de Estevão. Veja o que ele fazia. Os milagres estavam acontecendo, coisas extraordinárias foram vistas ali. Então, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, é qual motivo mesmo? Para que o nosso nome seja reconhecido, para que as pessoas nos aplaudam. Perdeu, mané, porque Deus não quer isso para mim nem para você. O nome dele, ele vai estar sendo exaltado sempre. Sempre e sempre, e nada de exaltar a nós como pessoas, irmãos. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa crescer nessa cidade, mas começa crescendo dentro de você. Quando ela começa a crescer dentro de nós, irmãos, ela começa então a transformação. É tão fantástico você ver isso, porque a palavra, olha como a Bíblia ela se explica, né? Ele diz, e o verbo se fez carne.
A palavra se fez carne, Cristo veio aqui, e no momento que a palavra que fez carne, Cristo ele crescia e de estatura, mas ao mesmo tempo a palavra já crescia dentro dele também. Com 12 anos ele já estava discutindo com homens sábios, entendidos, sacerdotes, ele não se calava. Irmão, se você é cheio do Espírito Santo, por que está calado? Se é cheio do Espírito Santo, por que os resultados não aparecem? Nós precisamos credibilizar o poder dessa palavra e fazer acontecer. Como que eu faço? Abra a boca. A Bíblia diz, abre bem a tua boca e te encherei. Simples. Então eu só tenho que abrir. Se eu estudo o livro, se eu leio o livro, se eu tenho comunhão com os céus, abre a boca que vai transbordar. A palavra vai fluir de uma forma extraordinária. Nós só precisamos deixar acontecer o crescimento diário, orgânico, natural, nada forçado, nada goela abaixo, não, queridos. Vai reproduzindo naturalmente. Ninguém planta uma semente e no outro dia vai ver o seu resultado. Não tem ainda, mas não se importe, porque o resultado volta para Deus. O resultado vai para os céus. Não tem importância quanto tempo vai demorar. A Bíblia diz que Estevão ele era cheio da graça e poder. E essa palavra nele produzia prodígios e grandes sinais. Além disso, irmãos, o povo não podia resistir à sabedoria do Espírito Santo na vida daquele rapaz. Olha que palavra tremenda. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 2, ele nos dá aqui uma aula de sabedoria, todo o capítulo 2 de Provérbios. E no versículo 10, ele revela quem é a sabedoria. A sabedoria não é um conhecimento, observe isso aqui. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Olha que coisa extraordinária. Nós buscamos sabedoria pela mente, conhecimentos acadêmicos na mente, conhecimentos filosóficos, tudo mais, na mente. Mas ele está dizendo que a sabedoria vai entrar no seu coração. Isso quer dizer que essa sabedoria é essa pessoa, Jesus Cristo. Quando ele entra, ele é a sabedoria. É ele que quer manifestar o conhecimento. E quando ele manifesta o conhecimento, isso é agradável à alma, porque a alma, a sede das emoções, ela está toda conturbada e ela começa a ficar familiarizada com o novo, ela começa a se equilibrar, as emoções começam a entrar em ordem, está tudo bagunçado, cheio de mágoas, cheio de feridas, cheio de tristeza, cheio de angústia, e ele começa a trazer a paz, ele começa a trazer a cura, ele começa a trazer o bálsamo para as feridas, ele começa a transformar através do perdão, que da mesma forma que recebemos para aceitar Jesus, nós precisamos dar para aqueles que estão presos dentro de nós, e o perdão vai sarando, e a alma vai ficando agradável, o sorriso volta para o rosto, a alegria volta a despontar, porque entrou a sabedoria chama Jesus, diga aleluia. Ele é essa sabedoria, irmãos, que nos mostra o estado que nós estamos. Como estão as nossas emoções hoje? Como está a nossa alma hoje? Então ele entra, abre nosso entendimento e começa a nos levar a receber não mais uma palavra informada, como a lei de Moisés, era uma palavra informada. O povo tinha muito conhecimento da lei, mas a vida deformada da mesma forma. E Jesus precisava entrar com uma palavra revelada para transformar a realidade do povo judeu naquela época. Como assim? Na prática, irmãos, a sabedoria do Senhor, ele vem para anular tudo aquilo que nós construímos errado até aqui, em relação a Deus, em relação à vida, em relação a nós mesmos. Tem muita gente que não se dá consigo mesmo, não se perdoa, não gosta de si, enche de defeitos. É uma coisa assim absurda, a estima dessas pessoas é lá embaixo, não sabe nem o que é autoestima, porque se sente
o pior dos mortais. Na prática, você pode até anular tudo que você fala, por causa da forma como você enxerga. Mas quando a palavra revelada, ela entra dentro de nós, quando essa palavra revelada entra no teu espírito, as coisas começam a mudar, o entendimento se abre, e é quando tem uma reação em relação a Deus. Reagimos para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida. Queridos, a nossa missão é sermos cheios do Espírito Santo. Ele diz: não vos embriagueis com vinhos, a qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo falou com tanta educação até: enchei-vos. Vai lá, como você enche um copo com água, enche a tua vida com essa palavra, e você vai ficar aí cheio da presença do nosso Deus. Para que isso? Porque o Senhor quer nos usar para libertar um povo. O Senhor quer nos usar para libertar uma cidade. Nós não vamos ter crescimento, irmão, se nós não crescermos em Deus. Essa palavra precisa ser real na nossa vida e na nossa história. Agora, o Senhor nos ensinou a crescer na graça e no conhecimento, mas nós queremos crescer em números. Deixa eu falar uma coisa para você: luzes, câmeras, aplausos, internet, postagens, views, likes, isso aí não quer dizer nada, irmãos. Pelo contrário, diz o quanto o povo está iludido com a aparência, porque tem isso tudo e a vida não muda. Tem isso tudo e continua no pecado. Na prática, não tem muito momentos com Deus e intimidade com o Senhor. O Senhor não quer nada disso, irmãos. Deus não é número, Ele quer demonstração de espírito e poder. Ele quer uma vida onde a graça do Senhor seja manifestada. Ele quer um povo onde Ele ore e os milagres aconteçam, os sinais aconteçam, porque seguiriam aqueles que creem. Nós estamos crendo em que mesmo? Que os sinais não estão sendo manifestos. A graça de Deus manifestada, ela realiza o sobrenatural. Agora, claro que todo crescimento, ele desperta opositores. Todo crescimento desperta resistência, porque nem todo mundo tem o mesmo sonho, nem todo mundo tem a mesma coisa. Ao invés de buscar o crescimento, fica olhando do outro, enche de defeito do outro, pense só em você, esquece quem está ao seu redor. Faça cada um a sua parte, irmãos. Nosso crescimento desperta muitas coisas nas pessoas, mas o que mais precisa despertar? Uma inspiração. Você me inspira. Você me inspira a ser uma pessoa melhor, você me inspira a buscar mais a Deus, você me inspira a orar mais. Isso que nós precisamos passar para as pessoas, uma inspiração para serem pessoas melhores do que elas são hoje, e não para criar competições, não para medir forças, nada disso, irmãos. O Senhor nos ensinou nesse verso 10, que aqueles homens que se levantaram contra Estevão, enciumados pelo que estava acontecendo, começaram a resistir àquilo tudo. Agora, eles não podiam resistir à sabedoria. Quem é a sabedoria, igreja? Eles não poderiam resistir à sabedoria que é Jesus e ao Espírito Santo pelo qual ele falava. Está lá no verso 10. Por mais que eles quisessem se opor a Estevão, eles não conseguiam, porque não era uma oposição ao homem, era uma oposição ao próprio Cristo que ele pregava. O que eles fizeram? Já que eu não posso resistir ao homem, já que eu não posso resistir ao que ele está fazendo, porque os sinais estão muito evidentes, o que nós vamos fazer? Diga, eles apelaram. Eles apelaram, irmãos. Quando o diabo não consegue resistir, ele apela. Eles contrataram pessoas, subornaram homens. Eles pagaram pessoas para mentir. A Bíblia diz no versículo 11 que subornaram homens para mentir sobre o caráter de Estevão e apresentaram falsas testemunhas, verso 13, verso 11 e verso 13. Eles contrataram pessoas para destruir a vida desse rapaz, um homem cheio do Espírito Santo e cheio de Deus. Como que Estevão encarou isso?
foi lá chorar com mimimi, foi se esconder, foi ficar lá, porque estão me perseguindo, Deus, por quê? Porque, irmãos, não teve desespero, não teve medo, ele não fugiu nem se escondeu. Caba bom é assim, ele fica firme. Verso 15 diz que todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Paz, tranquilidade. Falando, atacando, mentindo. Havia paz. Não importa o quanto falem mal de você, não importa as testemunhas que se levantem para falar mal, ou dizer mentiras ou inverdades sobre você, se você é como Estevão, cheio do Espírito Santo, contemple a glória, irmãos. Deixe falar, a boca é deles. Fique feliz servindo ao Senhor. Apóstolo, não é fácil, não, eu sei que não é. Mas o que nós contemplamos, irmãos, não é o que nós vemos nessa terra. O que o Senhor mostra para aquele que é cheio do Espírito Santo não se compara com o que você está vendo aqui. Os teus olhos humanos não podem estar presos nisso aqui. A reação que Estevão mostra aqui, irmãos, é de uma pessoa realmente cheia do Espírito Santo. Zero preocupação, zero opressão, ele estava tranquilo. Ele estava em paz, olhando para a glória, olhando para o Senhor. O seu rosto era como de um anjo, aquele sinédrio inteiro. Pensa aí no nosso Supremo, olhando o rosto cheio do Espírito Santo aí. Ê, Deus, só Deus faz isso. Olha lá, Atos 7:55. Eles ficaram tão furiosos, porque não podiam fazer nada com aquele homem. Ele não esboçava reação, ele não fazia o que eles queriam. Irmãos, tem uma diferença básica aqui, que define quem nós somos: ação e reação. Newton ensinou a lei da ação e da reação. Para cada ação tem uma reação. Se você deu, levou. É a lei do Newton. Todo mundo aprendeu na escola aí, né? Mas como nós agimos diante de um fato? Nós temos ação ou a reação. Isso define muito quem nós somos. A pessoa gritou com você, você reagiu e gritou de novo. Te chamou para briga e você foi brigar. Isso é uma reação. A ação é a forma contraditória daquilo que você está recebendo. Eles estavam sendo acusados, ele estava ali jogando falsas testemunhas na frente dele, mas ele estava agindo diferente daquilo que ele estava recebendo. Consegue perceber? A ação dele era contrária a tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele podia ter reagido: não, eu não fiz nada disso, não, eu não falei isso, não, esse homem está mentindo, as coisas não são assim. Não. Irmãos, você que é cheio do Espírito Santo não precisa se defender de nada diante de ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. O teu testemunho fala quem é você. Isso é básico na nossa vida. Diga aleluia. E aí, Estevão teve uma ação inesperada. Cutucou o diabo com a vara curta, né? Irmãos, eu fico maravilhada quando eu vejo essas coisas. Capítulo 7, versículo 55 diz que diante da fúria dos opositores, olha como eles estavam, irmãos, furiosos. O diabo fica furioso quando você é um crente cheio do Espírito Santo. Ele fica furioso quando Deus te usa para libertar vidas, para curar vidas. Ele fica doido. E qual é a nossa ação? Você não vai reagir na fúria dele. A sua ação é isso aqui, queridos. Olha o que aconteceu aqui. Fitou os olhos nos céus. Olhou para o cara? Não. Olhou para a acusação? Não. Ou deu ouvidos à acusação? Nada disso. Ele olhou os céus, viu a glória de Deus. Irmãos, ele viu a sabedoria ali. A sabedoria estava sentada à direita de Deus. Quando ele olhou, Jesus estava à destra do Pai. E mais do que isso, a Bíblia diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem
à destra de Deus. Aleluias. Nada que vocês estão falando me importa. Nada que vocês estão fazendo tem a ver comigo. Pode ficar furioso. Eu estou de boa porque eu estou vendo a glória de Deus. Eu estou vendo o meu Cristo sentado à destra do Pai. Eu estou em outro plano muito diferente do que vocês estão vendo. Irmãos, olha como eles estavam tão furiosos que eles pegaram em pedras e começaram a apedrejar Estevão. Tu acha que Estevão sentiu mesmo essas pedradas? Eu creio que não. Eu penso que não. Não tem nada escrito. Mas ele estava em outro nível, como falam aí, estava em alfa, né? Estava viajando, como os noiados ficam, viajando, está nem aí para nada. Eu estou vendo a glória, eu estou vendo o meu Cristo, a minha sabedoria, aquele que me chamou, nada mais importa, irmãos. Olha que coisa fantástica que Estevão estava vivendo. E deixa eu te falar, era exatamente o que Jesus viveu. Jesus, ele viveu a mesma coisa em Mateus 26, 64. Lá estava escrito, irmãos, que Jesus revelava o que ele revelava quando queriam matá-lo. Estava diante do clero lá todo, os sacerdotes. E no texto do versículo 64 diz, desde agora, Jesus falou e eles ouviram, desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Ele já estava vendo os céus abertos e ele já estava se vendo sentado à direita do Pai, como Estevão viu o meu Senhor sentado à direita de Deus. Jesus viveu a mesma experiência e a partir dali Estevão foi apedrejado e Jesus foi para a cruz. E aí você, vamos para onde? Querido, eu não sei se vão nos apedrejar, eu não sei se vão nos prender, eu não sei se vão usar caneta Big, mas eu sei que nós vamos contemplar a glória de Deus. Não importa, o que importa é não cale a sua boca. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido de Deus. Está lá em Atos 4, 20. Tudo que o Senhor fez, irmãos, para mim e para você, nós não podemos nos calar. A grande lição que fica... Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela serve o reino e serve com muita alegria. Ela não serve porque me escalaram. Ela não serve porque alguém me chamou. Você se escalou. Eu estou aqui, ó, eu vim trabalhar. O que tem aqui para eu fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui hoje? Não é chegar e ficar olhando, eu achar que está tudo certo, porque as aparências enganam, irmão. Você pode achar que está tudo bem e está faltando um monte de coisa para fazer. Se escale. Eu vim aqui para servir. Hoje eu tirei esse dia de trabalho para servir na casa do Senhor. O que você sabe fazer, meu irmão? Isso, e também para cá, esse lugar aqui que está precisando disso aqui, disso aqui, disso aqui. Irmão, se ofereça. Ah, não, se a senhora precisar, me chame. Esqueça, Jesus já te chamou. Quando Ele te salvou, Ele já te chamou para trabalhar. Não vai esperando que a Deise chame, que eu não vou chamar nunca, porque Ele já te chamou. Ele é quem sabe aquilo que nós precisamos. Por isso que o nosso maior prazer, irmãos, não é púlpito. Não é estar aqui em cima com o microfone, falando para vocês. Eu amo isso também, mas esse não é o meu maior prazer. O meu maior prazer é entregar comida a quem tem fome e sede de Deus. Há vidas que têm fome e sede de Deus. Deus disse para mim, e eu fiquei muito chocada até quando Ele falou, pare de dar comida para quem não está com fome. E eu disse, uau! Então eu preciso ir para outro território. Já está na hora de eu ir? Eu pergunto logo. Já está na hora de eu ir? Me manda, que eu vou. Porque eu quero dar comida para quem tem fome e sede, irmãos. Se nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser esses discípulos que vamos estar alimentando as multidões. Mas tudo começa em nós. Crescer em Deus, crescer na palavra, crescer em sabedoria e graça, ser esse instrumento forte de Deus para servir aqueles que Ele chamou.
Que palavra sobrenatural! Foram os 40 minutos mais bem gastos desse programa. E ainda é pouco para tudo que Deus quer falar ao seu coração. O Senhor tem muito mais, Ele tem o melhor. Nunca esqueça disso. E para continuar firmes na fé, vamos conferir agora a nossa agenda da semana. Fica ligado para não perder nenhum momento especial. Essa semana está cheia de coisas boas. De terça a sábado, às 5 da manhã, temos o culto da madrugada. É um momento de consagração e busca que transforma o dia. Já na quinta-feira, temos as células nos lares. Aquele encontro mais íntimo e cheio de comunhão. Não perca! No sábado, às 15 horas, tem a Rede de Crianças na Nova Estação e nas bases. E às 19 horas é a vez da Rede Juvenil, com muita energia e adoração no Templo Sede. No domingo, começamos com o melhor culto às 8 horas, seguido da Escola Bíblica Dominical às 8h30 da manhã no Templo Anexo. Às 10 horas, temos o culto de celebração no Templo Sede e no mesmo horário a rede de adolescentes no Templo Anexo. E para encerrar o dia, os cultos de celebração acontecem às 18 horas, tanto na sede quanto nas bases que estão espalhadas pela nossa cidade. Procure a mais próxima da sua casa para você participar. E olha só, se você ainda não segue a Igreja Renovada nas redes sociais, tá perdendo muita coisa boa. Lá você encontra ministrações, testemunhos e conteúdos incríveis para fortalecer sua fé. Compartilhe seus amigos e ajude a espalhar essa mensagem para todo mundo. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. Chegamos ao fim de mais um programa e eu repito que foi motivo de alegria estar com você aqui hoje. Espero muito que sua semana seja cheia da presença de Deus e que a cada dia seja uma oportunidade para viver algo novo com Ele. Lembrando, temos a reprise na quarta-feira às 9 horas da manhã. Nos vemos no próximo domingo com ainda mais momentos especiais do nosso programa. Até lá e lembre-se, Deus tem o melhor para você.